Porque às vezes, os pequenos detalhes, esses pequenos pecados, esses pequenitas cositas, que às vezes estão comendo a vinha que estão em flor. Somos vinha, somos ramas de uma vinha que é Cristo, sim ou não? Sim. Já ensinamos sobre isso aqui. Somos ramas de uma vinha que é Cristo. E essa rama tem que dar frutos, sim ou não? Para herdar o reino, para estarmos em reino. A salvação não nos custa nada, só a fé. A fé te traz a salvação de que Cristo hizo por nós outros. Pero o reino nos custa todo. O reino é um cambio de natureza, como Pedro predicado semana passada. Temos que buscar isto. Isso temos que buscar. Temos que nos entregar. É muito mais fácil quando miramos um pecado de alguém que cria um escândalo. Uau! Um adultério, uau, um roubo, uau, aconteceu um assassinato e a cárcere sale no noticiário, e se é em alguém da igreja, então parece que a coisa vai muito mais allá, sim ou não? Agora, muitas vezes entre nós outros, nós estamos preocupados com pequenas coisas, de que hacemos desapercebidos, e que a palavra de Deus nos mete na mesma listagem que essas coisas que acabam de dizer. Esto é o que eu queria compartilhar com vocês essa tarde. Te dou 2 minutos para ir embora se queres, porque o Espírito Santo te vai correr aí onde tu está e te vai trazer cambios, porque nos liberou algo poderoso para esta tarde, algo que durante semanas vengo lutando com Deus, assim como Jacob lutou com o ángel, dizendo: Deus, eu não posso com isso, não, tu pode. Eu tive que te sanar, que tu eras o pior desses. E agora tenho que sanar muitos outros que estão aí junto de ti. Amém. E por isto, tu vai dizer o que quero eu. E eu, por todos esses dias, vengo falando e orando. E hoje por la manhã entendido a presença, o derramar de Deus essa manhã nesse lugar. Sim ou não, Nieve? Tu que estava aqui. Sim ou não, Nancy? Que estava aqui essa manhã. Deus derramou algo sobre nós outros nesse lugar. E que vai ser agora outra vez mais. Por isso, quédate onde está. Os 2 minutos já saíram. E a tua hora é do Espírito Santo. Sim ou não? Amém. Eu sou só o mensageiro. Amém? Amém. Quantos estão comigo aí? Abre sua Bíblia em Cantares de los Cantares. Cantares de los Cantares. Também conhecido como o livro de los Cânticos. Não sei se em espanhol tem essa tradução. Cantares de los Cantares. É um dos livros que escreveu Salomão. E já em uma fase de sua vida, que depois já de los provérbios, que também te invito a ler os provérbios. Quem já terminado ler o livro de Mateus, que estava comigo aí, estamos na campanha, né, nesses 30 dias, esses 21 dias de propósito, te vou invitar também a te dar uma sugerência bíblica, mais do que tu já lê, eu hago isso todos os dias, há anos, um provérbio por dia. Um provérbio por dia. Dia 1, provérbio 1. Dia 2, provérbio 2. Dia 3, provérbio 3. E assim, muito tranquilo. Provérbios são 31 capítulos, versículos. Então, entendemos, ou melhor, 30. Entendemos que é 1 por dia. Sim ou não? Você pode coincidir muito no que vai passar tu dia. E quando tu empieza, irmão, a meditar na palavra, quando tu empieza o dia, mais o devocional que eu sempre envio para todos que estão aqui, o grupo da igreja, envio em particular também algumas coisas. O provérbio te traz uma enseñança de uma postura, de uma atualidade, que coisas que podem ser muito semelhantes do que vai passar em seu dia, e outras, algumas informações que te vai levar a viver algo extraordinário. Quando se posiciona, o Senhor nos busca um posicionamento. O Senhor nos busca quem está de verdade arrependido, quem está de verdade humilde, de reconhecer quando falha, de reconhecer quando se equivoca, de reconhecer para quê? Para que a vinha, para que a flor produza fruto. E com isso, a heredade do reino que está preparado para mim e para ti. Aleluia. Crê nisso? Amém. Cantares é um livro tão genial que também tu pode interpretar e entender e aí se projetar em essa história em 3 aspectos. Aqui, o sentido literal, Salomão está falando com as esposas. A ver, só tinha 700. Eita! E mais 400 concubinas. Este homem tem que ser estudado mesmo. Pero, é assim. É
Es una carta de amor. Hey, maridos, mujeres, leia Cantares e entende como uma carta de amor, que vai ver coisas extraordinárias aí. São só 8 versículos, 8 capítulos, perdona. Eu li agora pela 5ª vez hoje. Não só isso, também ele habla para todas as novias, para todas as esposas de Israel. Não só isso, é o melhor. Habla também sobre a volta de Cristo para esta terra. A lo mejor trae uma comparação do que é o reino de Deus. A novia, que é a igreja, e o novio, que diz que volverá para sua novia. Aleluia. Tu vai encontrar isso também em la carta de Salomão. E também um pequeno versículo que me trajo a atenção, e o Espírito Santo me levou a isto para entender o que muitas vezes o Senhor quer cambiar em nós outros. E quero compartilhar com vocês um solo versículo. Cantares capítulo 2, versículo número 15. Amém, irmãos? Amém. Me estão entendendo? Amém? Amém. Amém. Mira o que diz o texto. Cazándonos las zorras pequeñas que echam a perder a vinha, porque nossa vinha está em cierne. Vou ler outra vez. Cazándonos las zorras. Las zorras também são conhecidas como raposas. Raposas. Todos entendem o que estou dizendo? Raposa é animal, é animalito este. Raposa. Las pequeñas rapositas, las pequeñas que echam a perder as vinhas, as pequenas rapositas que estão comendo as vinhas, que também tem um sinônimo e um símbolo e uma simbologia bíblica, que é Israel, o povo de Deus. Toda vez que escuta vinha em la Bíblia, está apontando diretamente para Israel, e o que somos nós outros em Deus. As raposinhas estas estão comendo as vinhas, estão comendo as flores, e às vezes estão passando por despercebidos, porque nossas vinhas estão em cierne, estão florando. Sim? Sim ou não? Estão florando. O que são as raposas, os zorros? Pequenos animais, que às vezes chegam desapercebido. Pequenos animais que comem de todo. Comem carne, comem fruta, comem dulce, busquem a basura, as coisas, se metem em qualquer lugar, se metem em qualquer situação, em la casa, em la família, em um campo, onde esteja. Quando se nega, os zorros são astutos, são perigosos e ao mesmo tempo cutis. Sim ou não? Ao mesmo tempo, muito bonititas. Hasta parece uma... Como se chama isso aqui? Mascota. Sim ou não? Já visto alguma? Os outros? Já visto alguma? Em Inglaterra há muitos, em la calle. Nos campos de Inglaterra, as cidades que não estão aí muito ao centro de Londres, pero dentro de Londres há muitos. Aqui em Espanha não sei se há muitos, não? Pero sim que há muitos por aqui. Agora, o que quero trazer aqui com toda essa reflexão? Essas raposas, esses zorros, são os pequenos pecados que às vezes cometemos desapercebidos. Pequenos pecados que cometemos desapercebidos e que estão quitando esse flor para podermos ser o que Deus tem e quer exercer através de nós outros. E eu he intitulado aqui alguns solo, quero ser bem breve e compartilhar com vosotros só 2 ou 3 para que tenhamos claro o que diz as Escrituras sobre isso. O primeiro zorro que às vezes nos passa e que hacemos coisas desapercebidos e que é tão grave como esse listaje de grandes pecados que acaba de dizer, que às vezes é assustador, não? Quando você escuta falar alguma coisa, aconteceu isso com o irmão, e às vezes tu e eu cometemos tantos outros que são iguais e estão na mesma listagem, e que temos que ter em conta o que está passando e o que Deus e que o Espírito Santo quer abrir nossos olhos, mais que isso, e derramar uma cura sobre isso, e trazer uma sanidade sobre isso. E isso passou hoje por la manhã, passou essa semana comigo, porque empieza sempre com os outros, e creio que o Senhor quer exercer muito mais aí, todavia. O primeiro zorro que
estudiando, el Señor habló muy fuerte en mi corazón. Es un zorro que muchas veces hacemos desapercibido. Quien hace esto, muchas veces, te digo de verdad, no percibe que es así. Ese zorro, quiero llamarlo de orgullo. El orgullo. El orgullo es uno de los mayores problemas hoy que destrozan una familia. El orgullo hoy es uno de los mayores problemas que termina una empresa. El orgullo hoy es uno de los mayores problemas entre padre y hijo. El orgulloso es aquel que muchas veces no nota que es orgulloso. El orgulloso muchas veces no se percibe que es orgulloso. Y eres soberbio, que es un zorro que camina junto con el orgullo, que no pide perdón, que nunca piensa que se equivoca, que es siempre el otro que te lleva la culpa. ¿Conoce a alguien así? Solo yo. Amén. Pequeño zorro, que está en la viña. E assim tudo não está florescendo. Assim não está vendo, não está mirando, não está vivendo esses extraordinários poderes e milagros que Deus quer fazer através de mim e de ti. Orgulho. Orgulho. Um sentimento alto de si mesmo. Não reconhecendo seus próprios limites. Tem sempre uma falsa humildade. Sabe uma pessoa que sempre tem uma falsa humildade? Se viste pobrezinho, com um pantalão sujo, uma chanta nos pés, mas é humilde. Que vá, isso nome disso é pobreza e relaxo. É relaxo, não sei, sei ou não. Humildade é tu ser quem tu eres, estar onde tu está e seguir pelo coração humilde. Saber reconhecer alguém, saber pedir perdão quando tem que pedir perdão, saber reconhecer que está falhando, saber reconhecer que está equivocado. Se tu has dicho mal para alguém, se tu has hecho coisas que não estavam bem, é tu reconhecer isso e arrepender-se. É esse tipo de coração que o Senhor busca, de humildade, para poder fazer o que queres fazer cada dia mais entre nós outros, cada vez mais através de nós outros. Meu pastor e meu amigo André dijo que nos prova biblicamente, e creio que isso é verdade, que o orgulho se pode ser conhecido como síndrome de Lúcifer. É forte, não? Síndrome de Lúcifer. Todo orgulhoso tem a síndrome de Lúcifer. Porque Lúcifer, sendo ele quem era em el cielo, quiso lo que não era dele. E pensava ele que estava mais preparado que todos os outros. Pensava ele que o trono que estava ao lado do trono de Deus era dele. E não era. Era dele e Jesus. E por tema do orgulho, perdeu. Adão, por tema do orgulho, perdeu. E hoje a oportunidade somos nós outros. O orgulho quitou-nos do jardim. O orgulho quitou Adão do jardim. Jardim original em hebraico se diz jardim de delícia, ou melhor, Éden. Éden em original em hebraico se chama jardim de delícias. Porque às vezes tu e eu não temos um casamento de delícias, pero o meu sí que tem. Porque de um tempo para cá, comecei a ser tudo diferente do que hacía antes. Irmão, você pensa em uma pessoa cabeçota. Se tu está falando e pensa que tu és esse orgulhoso, pensa no que está aqui à frente. Que toda a vida ha sido ensinado através de los cambios que Deus queria ser, para poder fazer os milagres que está sendo hoje através de nós outros neste lugar. ¿Sabes quê? O Senhor empieza a trabalhar em nós outros para depois trabalhar através de nós outros. Agora, o orgulho se passa desapercebido. O orgulho, as pessoas não te miram, a não ser que te conozca. ¿Sabe quem te conozca melhor? Sua esposa, seu esposo, seus filhos. A vezes eu me desperto por la manhã e de la nada me toca uma rabia que me parece que me consome. E que por qualquer coisa me enfado, por qualquer coisa me quedo nervioso, por qualquer coisa quando miro, estou falando feio para um, mirando feio ao outro, e às vezes não passou nada. Às vezes não passou nada. É essa raposa que desapercebida, muitas vezes vem para medir o que levamos de Deus em nós outros. Como vamos reaccionar quando estamos nerviosos? Como vamos reaccionar? E aí tu empieza a dar patada em um, falar mais feio com o outro, e não queres fazer mais nada, se queda enfadado. Sim ou não? Isso só passa comigo? Por favor, me ajuda. Senhor, sua igreja está preparada
Sua igreja está toda pronta, leva todos arrebatados para o céu, porque só vai quedar eu aqui. Não. Amém? Amém. Isso passa. Mas sabe qual é a reação? Logo quando o Espírito Santo fala isso comigo? Porque sou, e quero que todos vocês que tenham isso claro, que quando somos pessoas, homens e mulheres de oração, homens e mulheres que buscamos a Deus, cambios têm que acontecer. Cambios têm que acontecer. E sabe o que passa nesse mesmo momento? Eu busco minha mulher e pido perdão. Eu busco meus filhos e pido perdão. A mais grande atitude que nos leva a ser semelhante a Cristo é a humildade. Ela é reconhecer que é falhado, reconhecer que estou equivocado, reconhecer que sou e que estou cometendo coisas malas. Só assim que o poder de Deus venha sobre nós outros. Senão, tu vai perder o dia. Sabe? Enfadado e orgulhoso, não, porque eu dou tudo para essa mulher. Eu hago tudo para este filho, e miro o que ha hecho para mim. Orgulhoso, raposita, el zorrito está comendo a vinha. Se em este momento tu leva a Deus e mostra que às vezes tu não estava bem, é sido desapercebido. Recorda o que digo? São coisas que passam desapercebido. Às vezes nem sequer teremos conta que estamos fazendo assim. E isso passa. Pero não aqui, relaxa. Não aqui, está muito tenso. Isso passa no Brasil. Sim? Lejos de aqui. Não, aqui não. Síndrome de Lúcifer. Toda vez que teremos orgulho e soberba, irmãos, sentimento de autocinismo, eu sempre tenho a razão, eu sempre estou correto, eu não necessito de nadie. Quem és tu para falar para mim essas coisas? Aleluia. É assim. Pequenos zorros que estão comendo a vinha. Tenta levar uma falsa humildade. Gente, irmãos, eu conosco gente pobre, que não tem nada, tampouco humildade. E conosco ricos, que têm grandes patrimônios e que é muito mais humilde do que qualquer um que tu pensar aí. Porque a humildade é aqui dentro. A humildade são nossas atitudes. Humildade são o que hacemos segundo o que nos oferece. Humildade é reconhecer. Humildade é perdonar. Humildade é abrir mão. Humildade é deixar para allá. Humildade é ser bautizado com o Espírito de fogo, como diz o Senhor Jesus. Humildade é reconhecer o outro mais grande do que eu. Seja quem seja. Humildade é de eu reconhecer quem está cerca de mim. Humildade é de eu reconhecer as pessoas que Deus meteu em meu caminho. Humildade. Reconhecer as pessoas que estão comigo. Às vezes com a gente de la calle somos muito amáveis. E com a gente de casa somos aí, com a gente de la casa solo hablamos malo, hablamos feio, hablamos duro, miramos feio. E com a gente do trabalho, que bom que é venido, que bonita está. E para sua mulher tu não diz que está bonita. O homem igual. Às vezes para sua mulher que está ao lado e que é sua mulher, assim como Salomão disse, leia o livro de Cantares de Salomão, tu e ela. E depois, namore bastante, tu que é casado. Porque aqui nos mostra como ser. Aqui nos mostra como Salomão tratava as mulheres. E isso é muito sério. Sabe essa expressão de que tu, se não és de tu maneira, não está bem? Conhece gente assim? Sei que tu não é para ti isso que estou falando, estou compartilhando esse tesouro. Mas se não é de tu maneira, não está bem. Se tu não tiver a razão, não está bem. Sim ou não? Eu sofri muito com isso, irmão. E o Senhor me quitou isso. Porque eu busquei a Ele. Primeiro, reconheci. Depois de reconhecer, eu renunciei. Confessei, renunciei e tomei um posicionamento. Digo, a partir de hoje, vou ser diferente. A partir de hoje, não vou ser mais este. A partir de hoje, não vou mais falar assim com minha família. A partir de hoje, não quero mais. Quantos de nós outros, se puder volver a 10 anos atrás, haria tudo diferente? Quantos? Se puder volver a 10 anos atrás, quantos haria diferente? Pero não se pode, verdade? Agora, amanhã, se pode ser diferente. Através de hoje.
Tome uma posição hoje. Tome uma posição hoje. Se o Espírito Santo te trago algo que se identificasse tanto com isso como comigo, eu digo, não quero mais um dia mais ser assim dessa maneira. Não quero dizer que não vai passar, pero Ele está aí e quer te sanar de todas essas coisas. Amém? Amém. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que Deus resiste a los soberbios, resiste a los soberbios e alaba a los humildes, levanta a los humildes. Ei, o Senhor quer que nós outros tenhamos um coração generoso como o dele, um coração humilde como o dele, ser semelhante a ele. Cristianos evangélicos, se tu não começar a partir de agora, hoje, querer ter uma imagem semelhante a Jesus, como Jesus, tu és mais um religioso, como os outros religiosos que tem por aí, que nos domingos se acercam em um lugar para escutar uma horinha de mensagem, 1h30, e às vezes até esquerda enfadado e preocupado com o tempo. É só mais um religioso, não passa nada. Pelo Senhor, eu te digo que o Espírito Santo teria a ocorrer aí. Sim, é assim. Então não é para ti, às vezes. Às vezes tu não está qualificado para estar nesse listagem, que vão reinar em essa terra com Jesus, como agentes de milagre, como passou com Jamir e como outros todos que estão aqui, como está passando em minha vida, que abro mano de ser minha vontade para ser a vontade dele. Temos um dicho muitas vezes que uma pessoa que conheceu a Jesus vê no primeiro amor, agora está vivendo no primeiro amor, quer ser tudo, quer ser teologia, quer cantar em alabança, quer cambiar sua vida, quer ser coisas, e depois se esfria, sabe? Não tem esse costume, o Brasil habla muito isso. E depois, agora está no primeiro amor, isso não é primeiro amor. O primeiro amor tem que ser como tu e eu, que leva 20 anos crendo e vivendo essa realidade, e o primeiro amor é Ele, em primeiro lugar. Depois as outras coisas. Depois minha família, depois meus negócios, depois me desfrutes. De primeiro amor é Cristo Jesus, a ser mais do que está sendo agora. A ser mais do que está sendo agora. Me entende? Aleluia. Estou sendo claro? Sim. Esse é o meu primeiro amor, irmãos. O primeiro amor não é que aquela pessoa acaba de conhecer, é quanto tu e eu, que estamos aí, ou se não somos mais um religioso. Mais um religioso. O primeiro amor é quando Ele é o primeiro em minha vida. Ele é o primeiro em minha vida. E não tem outra maneira de ser assim. Não tem como ser diferente dessa. Se não somos mais um. Aí Jesus disse assim para os fariseus: sabe por que se equivocai-vos? Porque não conhecem o poder de Deus e tampouco as Escrituras. E às vezes temos tempo para todo, pero 1h30, 2 horas com ele, ou parar tudo em um jueves e ir na célula, assistir a célula, ou fazer uma célula, está muito difícil. É muito complicado. É muito complicado. Será que não estamos tendo um pouquinho mais de orgulho com isso? A soberbia que carregamos nós outros, às vezes, não está deixando de romper o que Deus quer fazer através de ti e de mim? Irmão, não sei tu, pero eu quero mais desse Deus. Eu quero mais disso que passou no hospital com Jamil. Eu quero mais testemunhos como esse. Eu quero mais ser essa ferramenta de Deus para esse tempo, através de meu trabalho, através de meus bens, através de meu patrimônio, através de meu intelecto, através dos estudos que eu estou fazendo. Eu quero mais desse Deus. Esse ayuno termina agora dia 9, com uma grande festa, bautismo nas águas. Uma grande festa no céu e na terra. O Senhor quer cada vez mais trazer essa enseñança e esses costumes de coisas espirituais entre nós outros. Mas para isso, teremos que quitar as raposas. Teremos que quitar os ouros. Teremos que quitar. Primeiro, identificarmos. Mirarmos para nós outros mesmos e dizer: oye, isso me pega, hein? E eu creio e serei liberto. Hoje. Muitos de nós outros serão libertos hoje, em esse lugar. Se tu crês. Amém? Amém. Provérbios capítulo 11, verso 2, por favor. Por favor, irmãos, não se distraiam, porque é uma mensagem muito forte. E o Espírito Santo queres falar e está falando. E queres mover coisas muito fortes entre nós outros, de caráter espiritual, sobrenatural. Provérbios 11, verso 2, mira o que diz nas Escrituras. Quando viene a soberbia, viene também a desonra. Escute isso. Escute isso. Quando viene a soberbia, viene também a desonra. Mas com os humildes é a sabedoria. Uau! Quando vem a soberbia, automaticamente vem a desonra. Tu empiezas a desonrar pessoas que deveriam honrar. E quando praticamos desonra, são semilhas que vamos cosechar sim ou sim. Desonra. Quando desonramos,
a sua autoridade. Desonramos marido, desonramos mulher. Tu marido desonra tu mulher desonra seu marido. Tu desonra a autoridade sacerdotal que Deus não colocou em tua vida. Tu desonra porque tu pensa que não necessita de nada. Ela é o primeiro maior exemplo de soberbia. Quando tu pensa que tu não precisa de nada, não precisa de outro. Que a pessoa que Deus te meteu aí, eu me garanto solo. Eu tenho meu trabalho, eu meto pasta aqui dentro e tu se submete a tudo o que digo eu. Quando vem a soberba, vem também a desonra. Mas com os humildes está a sabedoria. Temos que ter a imagem de Cristo, a humildade de Cristo, para sermos semelhantes a Cristo. Me encanta o outro que está em versículo 29 e 23. Provérbios 29 e 23. Mira que fuerte. Provérbios 29 e 23. La soberbia del hombre le abate, pero la humildad de espíritu sustenta a honra. Uau! Uau! Eu quero mais disso, irmãos. Eu quero mais disso. Eu quero mais disso. E o texto de Santiago é capítulo 4, verso 6, por favor, versículo 6. Santiago 4, versículo 6. Porque às vezes pedimos coisas a Deus e nos recebemos. Porque às vezes pedimos coisas e não recebemos. Porque também tinha o Tiago ou Santiago que pedimos mal. E quando pedimos mal, Deus nos dá. E lá em Mateus capítulo 7, verso 7 e 8, diz que todo aquele que pede recebe, não? Lo que bate se abre, lo que busca encontra. E por que digo que em Tiago que às vezes pedimos e não recebemos? Porque pedimos mal. Sabe por que muitas vezes? Deus te ama, sim ou não? Sim. Deus está em tua vida, sim ou não? Sim. Jesus morreu na cruz por mim e por ti, sim ou não? Está em nós outros. E por que às vezes não desfruto de coisas tão preciosas em Deus? Paz, alegria, nos frutos do Espírito. Porque muitas vezes, irmãos, a maior graça, que é o que Cristo hizo por nós outros, não está disponível por tema de sua soberbia, por tema de la falta de humildade. E mira o que Deus faz. Mas Ele de maior graça, pero esto disse, Deus resiste a los soberbios e dá graça aos humildes. Sabe o que é isso? Resiste a los soberbios. Tu e eu, quando esse zorro de la soberbia nos empeça desapercebido, isso passa desapercebido, te vou provar na vida. Isso não é que tu és malo, que não empeça a pensar que tu não tem sentido e solução. Tem sim, porque se Deus vai salvar e cambiar a minha vida, pode tudo, irmão. Eu, há muito tempo em minha vida, nem o diabo não queria mais. Nem o diabo não queria. Eu, esse é só a coisa de Deus de los crentes. Esse é o problema. Há solução. Agora, porque às vezes eu pido, eu busco e não encontro o que quero em Deus? Será que não estou sendo esse zorro? Esse zorro não está comendo a vinha, que é a minha vida, em alguns pequenos detalhes? É possível, irmão. E hoje, o Senhor te trajo aqui para cambiar isso, para te mover, para te sanar, como mediu que vai sanar de pequenos costumes, de malos costumes, de pecaditos, que parece que desapercebido, pero está na mesma listagem de los grandes, e que ambos e todos esses irão perder o dom do mais pleno poder e glória do que reinar com Cristo sobre essa terra. Já em essa vida, já agora, trazendo o sobrenatural para o natural, como passou aí domingo passado, e tantas outras experiências que estamos tendo. Te invito a conhecer cada dia mais sobre isso. Amém? O segundo zorro, algo que às vezes cometemos muito, se chama murmuração. Sim ou não? A pessoa que não se queja de algo, pero empieza o dia inteiro. Que ha passado, que que está muito sol, e o sol está metendo, como se pode, um dia como esse, já está sol, essa hora já está sol, é a hora, o horário novo de verão, murmuração. Tem um aire. El aire empezó, justo hoy que iba a salir a disfrutar, y ahora este aire, tiene lluvia, yo iba ahí a la montaña, y la lluvia, y el chico, y la chica, y el coche, y el eso, es que... Murmuración. Murmuración es algo tão pequeno,
que a vezes hacemos desapercebidos, hacemos sem nos dar conta que é diretamente uma síndrome de ingratidão. Quando tu murmuras por algo que sea, lo que sea, é uma síndrome de ingratidão. Perde tudo aquilo que Deus já hecho, tu cabeça não trabalha mais em tu reconhecer tudo o que já passado. Quantos aqui já sido poderosamente bendecidos por Deus? Quantos aqui já receberam milagres extraordinários em sua vida? Quantos aqui já viram câmbios em coisas que era impossível para os homens? Só podia ser Deus. E mesmo assim, murmuramos por alguma cosita de nada. Mesmo assim, murmuramos por uma tonteria, porque não passou como queria. Porque aciona outra vez o soberbo, aciona outra vez o orgulho, e começamos a queixar-nos. Deus está falando nesse lugar. Deus falou muito forte comigo, irmão, porque muitas vezes isso sou eu. Muitas vezes eu me peguei assim, eu me corri assim. Sendo cuidado por Deus em todo, e às vezes não me dava o que queria, como me gusta. Eu me quedava, me correu essa manhã, me sacou da cama às 5 da manhã, por tema de uma murmuração. E digo, ¿hasta quando vai quedar se quejando por tão pouco? ¿Hasta quanto? Queres mais milagro? Queres mais coisas como essa? Queres ser a ferramenta que te levei aí para ser? Para de quejar-se agora, porque eu sou o mesmo que abrir o mar do deserto. Aleluia. Eu sou o mesmo que hizo salir água de la roca. Eu sou o mesmo que conduzia esse povo. Tu está igual a esse povo que se quejava, comendo de tudo que eu enviava, suprindo eles de tudo, pero não é como te gusta, não? Não é como te gusta, como le gusta. Às vezes, irmãos, Deus nos dá coisas que necessitamos em uma embalagem que não nos gusta. Eu vou falar outra vez isso. Às vezes, isso passa comigo, hein? Às vezes Deus nos dá coisas que necessitamos em uma embalagem que não nos gusta, para mirarmos e mirar Ele nos outros e Ele em nós outros, e ver qual a reação que temos. Como vamos reaccionar a isso? Sabe por que muitas vezes? Porque o povo, e o exemplo disso que saquei essa palavra, é o exemplo que passou em Êxodo, no capítulo 16 de Êxodo, do verso 1 a 8. Vamos ler. Quando o povo estava em deserto, quando o povo estava em deserto, e Deus sanando, Deus curando, a Bíblia diz que a roupa crescia. A Bíblia diz que o maná venia do céu, que carne teria ir para sair pelas narinas. E o povo se quejava de seus líderes, de Moisés e Arão. Primeiro que apunta o dedo é o pastor. Esse pastor é um louco. Esse pastor não sabe o que está falando. Esse pastor, esse líder, esse gerente, essa pessoa que é mi sacerdote, não confio muito nele, hein? O povo pensava primeiro quejar-se de Moisés. Pero mira o que Deus disse a eles. Se era de Moisés que estavam se quejando, sabendo que era Deus que estava fazendo milagres, milagres e milagres, cada dia mais, cada vez mais grande. Pero o que? E o orgulho, e a soberbia, e a murmuração. Um trajeto que era para ser pouco mais de 30, 40 dias, caminhando, ha sido 40 anos. 40 anos. Sabe por quê? Por tema da natureza do coração. E Deus fazendo coisas para eles. Resulta que muitos deles não chegaram à terra prometida. A grande maioria deles. A lo mejor, solo 2 de 5 milhões de pessoas. Eles não teriam esse entendimento que temos hoje. Eles não teriam essa sabedoria que temos hoje, de parte de Deus, de falar do que já está escrito. Antes eles tinham só a presença, que é tão forte que era, tão forte, com Moisés, que muitas vezes o povo dizia assim: Moisés, vá tu falar com Deus, porque nós outros não queremos nos acercar aí, hein? De tamanha glória que teria este tio. De tamanha presença de Deus teria esse tio. Pero o nível de conhecimento que levamos nós outros hoje, essa geração da igreja, essa gente não tinha. Não tinha, irmãos. Não tinha. E o Senhor preparou tu e eu para essa geração, para esse tempo, para esse ciclo da igreja, para ser um câmbio no mundo, com o mesmo poder que levava esse homem e que levava Jesus, que levava os discípulos de Jesus, que viram Jesus,
que através do Espírito Santo vamos fazer. Vamos fazer. Quantos estão aí? Amém? És tu e eu, irmão. Agora nós temos nós outros que cambiar algumas cositas que às vezes desapercebido hacemos. Tão poucas malo. ¿Sabe? Digo sempre que todo pecado, sea lo que sea, hay perdão. ¿Sí ou não? Todo pecado hay perdão. Pero a consequência temos que passar assim. Consequência de coisas assim, muito gordas e grandes, são consequências mais largas. São tempos mais largos. Agora, consequência de uma coisa, de um zorrito como este, que podemos identificar hoje. Irmão, às vezes não é nem consequência. Você sai daqui hoje e amanhã, a primeira prova que passa, tu já pode ser aprovado ou pé, volta para trás da cola. Claro, é assim na vida. Porque a humildade não está em palavras. A humildade não está na maneira que tu viste. A humildade está aqui dentro. E o Senhor mira no que leva tu e meu coração. É isso que leva o Senhor. Me ajuda a ler aí. Cadê o microfone? Lê para mim, André, por favor. Do capítulo 16 até o verso do 1 a 8. Mira a história que passou pelo povo. Por tema de murmuração. Y partiendo de Elim, toda la congregación de los hijos de Israel vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Y a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. 15 días. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón y en el desierto, y decíanles los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de las carnes, cuando comíamos pan en hartura, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, y yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y cogerá para cada un día, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. Mas al sexto día aparejarán lo que han de encerrar, que será el doble de lo que solían coger cada día. Entonces dijo Moisés a Aarón, a todos los hijos de Israel: a la tarde sabréis que Jehová os sacado de la tierra de Egipto, y la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. ¿Ha oído qué? Las murmuraciones contra Jehová. Que nosotros, ¿qué somos? Para que vosotros murmuréis contra nosotros. Amén. Y dijo Moisés: Jehová os dará a la tarde carne para comer, y a la mañana pan en hartura. Por cuanto Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, que nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Amém. Mira que fuerte, hermanos. Por tema de murmuração. Isso passou com esse povo. Pode não passar entre nós outros. Murmuração é uma atitude de ofensa direta a Deus. Direta. Uma ofensa que tem o mesmo peso de uma herejia, do mesmo peso de uma blasfêmia, o mesmo peso, digo, de caráter espiritual, de uma idolatria, de uma hechiceria, lo mesmo. E tu e eu, quantas vezes, em quantos anos de nossa vida, às vezes nos queixamos de coisas e quedamos aí murmurando. É o mesmo peso para Deus. É uma ofensa a Deus mesmo, uma expressão sempre usada, que erramos em barra voz, sempre falando mal de algo ou de alguém. Sempre estamos falando mal de algo ou de alguém, ou de uma circunstância que passou. Estamos aí murmurando. Essas circunstâncias, sabe o que nos traz na murmuração? É alabança ao diabo. É alabança ao diabo. Toda vez que estamos murmurando, está alabando, como alabamos a Deus. Toda vez que tu murmura, se queja de algo, empieza a dizer barro de algo, de alguém, é alabança ao diabo.
Eu escutei isso na boca de uma pessoa possuída por el demônio. Eu escutei isso. Digo, uma pessoa que não perdonava seu marido. O diabo não queria sair de ela por nada. E começamos a ministrar o perdão, ministrar o mensagem do evangelho, da libertação do que hizo Jesus. E hasta que uma hora digo assim, ela murmura sempre sobre ele. Ela vive falando coisas dele. Irmã, claro que tu não haces isso, não? Tu não está aqui. Este homem é um traste, esse homem não perdona, esse homem não tem nada que não sei o que. Eu queria que muera, eu queria que não sei o que, sabe? Ou ao revés disso, ao revés disso, ao revés disso. O diabo dijo na boca da chica, dijo, eu escuto tudo que habla ela, quando está murmurando. Eu escuto tudo, e estou fazendo o que digo a ela. Assim. Então, se quando murmuramos, é alabança ao diabo. Tenha claro o que estou dizendo. Deus me moveu muito forte para compartilhar isso com vosotros. Estamos convocando demônios quando estamos murmurando. Em vez de echar fora, aí tu chama o pastor, vamos a isso, casa, oramos, bendecimos, hacemos tudo o que tem que fazer. Lema, que eu vivo para isso e por isso. Pero se quando eu saio, tu empieza a murmurar outra vez, vuelve outra vez. Vuelve outra vez. A gente pensa e diz que a vida do cristiano não tem maldição, porque Jesus já pagou o preço. Claro que sim, Jesus já pagou o preço. Jesus quer cada dia mais ser semelhante a Ele. Pero tu sigue fazendo a mesma coisa? Tu sigue praticando as mesmas coisas? Ao invés de fazer o que Deus dijo que temos que fazer, seguimos fazendo a mesma natureza do velho homem pecaminoso que somos. O pecado está em nós outros, irmão. Sempre vai tentar se manifestar através de pequenos hornos. Sempre. É claro que é muito mais fácil se blindar, é muito mais fácil de algo que é um escândalo muito grande e às vezes passamos despercebido. Orgulho, soberbia, murmuração e tantas outras coisas como isso. Mas que hoje, em nome de Jesus, tudo isso seja quitado de nós outros. Amém. Hoje, em nome de Jesus, que o câmbio venha a acontecer em sua vida, porque o que Deus tem preparado é muito mais grande do que escutamos aqui, do que estamos nos preparando, do que estamos vivendo e do que vamos viver. Te garantizo isso, não eu. Isso nos garantiza disso. Amém? Quantos estão comigo? Amém. Ei, mira esse listagem do que estou dizendo em Marcos capítulo 7, versículo 20. Tu que está tomando nota, Marcos capítulo 7, versículo 20 ao 23. Está com o microfone aí, irmã? Vem para mim, por favor. Me ajuda a pregar, cara. Hasta el 23, ¿no? Sim. Temos mais 10 minutos, encerro com 5. Quem me dá 5 minutos? 5 minutos, Leandro? 5 minutos, sim ou não? 5, 10, mais 5 da Amanda, 15, 5 da Ayrton, 20, graças. São muito amáveis, hein? 5, muito amáveis. Deus os bendiga. Estou mirando que os câmbios já estão passando aqui entre nós outros, não? Sim. 5 minutos é suficiente. Graças por tua atenção. Marcos capítulo 7, del versículo 20 ao 23, por favor, despacio. Mas decía que lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Olha aí. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Mira o listaje, vá. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia. Lá? Soberbia. Ah, está junto com os adúlteros, a soberbia? Sí. Está junto com os malhechores, a soberbia? Sí. Uau! La insensatez. ¿Qué más? Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todas as maldades salen de onde? De dentro. ¿Sabe de quê? Del coração. O versículo anterior a este, que é o versículo que está um pouquinho arriba, o verso 18 a 19, diz que Deus hizo sano todas as coisas para se comer. Toda a criação, todo o que produz a terra, Deus santificou para que o homem comesse, porque estavam aí questionando a Jesus que o que poderia comer e o que não poderia comer, do que poderia comer ou do que não podia comer, que a lei de los judíos dizia uma coisa, que os discípulos de ele não levavam assim a lei de los judíos. Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai.
¿Me hace entender? Sí. Lo que contamina al hombre no es lo que entra, lo que sale. ¿O que sale? Murmuración. E aí que o diabo hace? Corre todas essas palavras aí contra ti mesmo. Porque de los cielos, o Senhor nos mira no que levamos de Cristo. E no que quando abrimos nossa boca para sair. Agora, o que passa? Muitas vezes, por tema de tanta coisa que hago eu, por tema de tudo que hago o dia todo, por tema de meu trabalho, de meus negócios, eu a vezes oro. Eu a vezes leio a Bíblia. Ou não, só não vou ao domingo, aí já está bem, não? Como os religiosos. Sim. Aí como que vamos quando o dia a dia colocar um freno em nossa boca? Como que vamos o dia a dia quando cometemos algo malo, nos quejamos, pedir perdão, nos humilharmos e buscarmos em Deus para não deixar com que essas coisas passem nos outros? E o terceiro solo, e termino com esse solo, é um síndrome do descontentamento. Sabe uma pessoa que nada está feliz? Nada está contente? Isso se chama envidia. E é um zorro pequeno, pero feroz. Um zorro pequeno que destroça. Envidia. Envidia é um síndrome de descontentamento. El envidioso é um fruto da carne. Está em um listaje também, que está em Gálatas capítulo 5. Vamos ler também. Está junto com um listaje que de coisas dessas que não vão herdar o reino de Deus. O envidia, entenda-me uma coisa. Não é só querer para ti o que o outro leva. Muitas vezes tu não queres que ele leva. Essa é a maior conclusão de envidia. São pequenos órgãos que nos deixam às vezes assim. Como pode Deus bendecir essa irmã e não bendizer a outra? Como pode? Para eles, as pessoas fazem umas coisas, para mim não fazem. Como pode que esse vá bem em tu trabalho e para mim não tenho a oportunidade? Mano, eu sofri por isso, hein? Eu sofri muito tempo em minha vida em la igreja. Que o pastor dá mais oportunidade para este irmão e não dá para mim. O pastor faz mais caso para um do que para o outro. Envidia. Envidia é mais um dos frutos da carne, que se seguimos aqui em essa terra e isso não cambiar hoje, agora, tu pode quedar fora do reino. E te pode provar. Por tema de envidia. De mirar a coisa do outro e dizer, oi, esse irmão é mais bem bendecido do que eu. Como pode? Como pode? Com essa passa isso e comigo não passa. Irmão, envidia. Isso é um zorro pequeno, desapercebido, que quando tu nota, está sendo. Tu tens o mesmo padrão que tu irmão, sabe, trabalha na mesma empresa, são amigos inseparáveis, são irmãos, e Deus empieza e leva esse a um cargo um pouco mais alto. A envidia entra em seu coração. Às vezes tu não está preparado, às vezes tu não está qualificado, às vezes tu não é tu momento. Deus tem algo muito mais grande para ti. Muitas vezes isso passa. Mira com os pastores que estavam aí. Eu olhava e mirava e dizia, eu estou muito mais preparado que esse pastor. Eu já estudado, já hecho os cursos, já hecho todo o que tinha que fazer para eu ser o pastor. E mira quem é o pastor e não sou eu. E Deus estava assim, ó, tudo quieto, tudo tranquilo. Era líder de célula. Iba a levantar um discipulador, que é passar por um outro nível. Para ser discipulador de célula. Levantar o outro, não eu. Eu como? O outro que sabia muito menos que eu. Predicava muito menos, conhecia a Bíblia muito menos, estudava muito menos, não era tão de fazer tudo o que tocava a ser, se precisava limpar um banho, se humilde, honrava meus pastores, honrava todo. Ele levantou o outro, que tinha acabado de ligar. Sabe onde está o outro? Allá, sendo discipulador. Eu sou o primeiro pastor de toda a Europa, deste ministério. Amém. E de tudo que Deus vai fazer. Através de mim e através de ti aqui. Só que necessário foi me sanar de coisas semelhantes a essa. Necessário foi me sanar de pequenos erros como esse. De que quando eu reconheci, entendi, renunciei, busquei em Deus sanar do orgulho, da soberbia. Sanar das murmurações que tinha e que a vezes até tenho, hein? Porque isso o Senhor me despertou esses dias. Porque queria tanto algo e queria de minha maneira. E o Senhor me mandou de outra maneira. Pero me mandou. O Senhor cuida de todo. Pero me levou para um nível diferente. Agora, envidia é uma coisa que bloqueia tu bênção. Envidia é uma coisa que bloqueia o que tu pode passar para um outro nível.
Porque tú no quieres que o que la otra persona tiene. Tú no quieres que ella tiene. Yo no quiero tener el coche igual de mi hermano, pero no quería que él tenía. Estaba junto de mí, no mesmo nivel, e agora como? Ele é tão bendecido assim, eu não. Envidia. Tu está em um trabalho, e Deus leva a outra pessoa para um nível mais alto. Tu não queres o cargo dele, tu não queria que ele tinha. Isso é envidia. E por isso está bloqueando coisas em tua vida hoje, se não se libertar disso. Quantos me estão entendendo? Sim ou não? O Senhor te trago aqui, irmãos, para nos libertar disso. Leia esse texto, por favor. Já lemos ou não? Gálatas 5, versículo 21. Fala da envidia, não? Ou melhor, alô melhor. Leia desde o 18. Desde o 18. Para entendermos bem. 19, por favor. Isso. Ó, escute bem esse listaje. Escute bem esse listaje. Depois disso eu vou encerrar. Eu prometo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio. Como ya os he anunciado que los... Só até aí. Pode volver outra vez e outra vez mais despacito. Vá, despacito. A lida muito pronto, muito rápido. Vamos, outra vez despacito. Nem eu entendido. Imagina essa gente que está aí comigo. Vá, 19, vamos, despacito. Para entender quais são as obras da carne. Vá, uma por uma. Manifiestas son las obras de la Manifiestas são as obras da carne. Quais são as obras da carne? carne. Adulterio. Oh, mira o primeiro. O segundo. Fornicación. Fornicación. Mira a lista que vem por aí. Que mais? Inmundicia. Inmundicia. Que mais? Disolución. Aí, que mais? Idolatría. Idolatria. Hechicerías. Que mais? Enemistades. Ah, Pleitos. Celos. celos é o mesmo que envidia. É o mesmo que envidia, em outra tradução. Este é o mesmo listaje de um assassino. Lo mesmo que quitou a vida de alguém. Lo mismo que hecho roubo. O mesmo que hecho daño. El envidioso vai para o mesmo sítio. Está no mesmo listaje. Não sou eu, é a Bíblia. Que mais? Iras. Contiendas. Contiendas. Estou sendo contiendas em minha casa, em meu trabalho. Estou sendo contenda por causa de meu orgulho. Estou criando contenda porque não tenho a clareza de ligar e a humildade de pedir perdão. Estou levando isso comigo, irmão. Há gente que leva isso anos, e não sabe por que não prospera. Não sabe por que a família não rompe. Não sabe por que tem tanto problema com os filhos. Não sabe por que tem tanto problemas em matrimônio. Mira o listaje. Deus te mira e vê igual uma pessoa que comete um assassinato. É igual. É igual. Mira, termina por favor, meu irmão. Disensiones. Herejías. Herejías. Envidias. Envidias. Olha aí, ó. Envidias. Envidia está ao lado de quê? Homicidios. Uau. Queres me dizer então que para Deus, quando tenho uma atitude de envidia, é o mesmo que tivesse quitado a vida de alguém? Pequenos ouros que estão comendo na vinha, e às vezes estamos desapercebidos por sermos cabeçota demasiado e não reconhecer o que nos toca ser. Pode terminar, por favor. Borracheras. Aí. Banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio. E o que acontece? Como ya os he anunciado que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Olha aí. Que os comete tales coisas não herdarão o reino de Deus. Não tem nada a ver com salvação, isso já está claro, não? Somos salvos por aquilo que Cristo hizo por nós outros. Salvação é graça, de grátis, por la gracia, por lo que Cristo hizo por nós outros. Pero el reino nos custa tudo. El reino es coge su cruz e sígueme. El reino es pisar em sua soberbia. El reino es pisar em su orgullo. El reino é quitar de nossa vida a envidia. El reino, para herdarmos isto, para termos isto,
as outras coisas são muito fáceis quando miramos por aí e já nos identificamos. E essas quando hacemos e não pensamos que não é comigo, é com o outro. Porque já empeça não reconhecendo. Já empeça tendo atitude de orgulhoso. E aí como vamos estar a isso? Mirando a gente que vai estar na cola da disciplina e o outro da recompensa. E tu e eu queremos estar onde? La disciplina ou a recompensa? Hermanos, para isso tem que cambiar em minha vida e tua vida hoje. E o Espírito Santo de Deus nos traga aqui para nos libertar disso.